chamado ao batismo, Elias Barros. Conclusão. Dentro de um entendimento de fácil compreensão, cabe um pensamento na visão de Ezequiel, na qual ele vê o rio saindo do trono de Deus e é convidado a entrar e desfrutar daquelas águas. Primeiramente, o profeta se depara com a beleza do rio sendo tomado de um encantamento e alegria por poder vivenciar aquele momento. Então, ele entra no rio com as águas pelos tornozelos. Podemos até imaginar o pensamento daquele homem. Nossa, olha só, o rio de Deus inteiramente à minha disposição. Uau! No entanto, perceba que temos uma grande dificuldade em nos movimentarmos diante de algo que cativa o nosso senso de apreciação. Vislumbrando as coisas apenas por um ponto de vista. Deixamos de apreciar o ponto de outra pessoa porque estamos presos à nossa própria maneira de enxergar e perceber as coisas. O que quero dizer com isso é que, se o profeta tivesse olhado apenas como admirador do rio, teria deixado de entender a perspectiva daquelas águas. Isso quer dizer que, se o rio pudesse falar, ele diria ao profeta: nossa, que pena, somente os seus pés estão à minha disposição. Deus tem o desejo que vivamos totalmente imersos nessa água, onde os nossos pés não tenham controle sobre o andar e deixamos o fluir do rio de Deus nos levar para onde Ele quiser. Se você tiver águas pelos ombros e mesmo assim conseguir tocar o solo, por mais difícil que pareça, você ainda oferece resistência às águas que não podem levá-lo a uma profundidade maior dentro do rio. Lute consigo mesmo para se aprofundar cada vez mais nesse rio e viver a plenitude da regeneração através do poder da graça de Deus. Permita-se perder o controle da vida para que Ele possa controlá-la. Seja um discípulo. Não ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na sua semelhança da morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. O corpo do pecado fosse destruído, a fim de que o corpo que estava sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que, com o objetivo de nunca mais venhamos a servir o pecado. Não somos mais servos do pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele.
Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado. Assim, desta maneira, eu devo me considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o seu corpo mortal. Portanto, não permita que o pecado domine o seu corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes à sua vontade. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado. Tampouco entregue-se tampouco entregue-se um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida. E ofereçais aos vossos membros do corpo a Ele, como um instrumento de justiça. Portanto, não permita que o pecado domine o seu corpo mortal, forçando-me a obedecer à vontade do pecado. Tampouco eu devo me entregar, eu devo deixar algum membro do meu corpo obedecer à vontade do pecado. Tampouco eu devo deixar um membro do meu corpo ser instrumento de iniquidade. Antes, eu devo me consagrar a Deus, com que eu fui levantado da morte para a vida, e assim oferecer os membros do meu corpo, minha vida a Ele, como um instrumento de justiça e não um instrumento de pecado. Romanos capítulo 6, verso 3 ao 13. Chamado ao batismo. Elias Barros. Editor, autor da fé,